dia a todos novamente, né? Todos sejam bem-vindos à nossa casa, mais uma vez. Eu também cumprimentar aqui os que nos acompanham online, né? Nosso bom dia. Antes que nós comecemos nossa exposição, vamos fazer uma prece, né? Então eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e também junto aos amigos espirituais que são sempre presentes, os mentores desta casa, que estão sempre a nos auxiliar, nos intuir, nos proteger, que nós possamos juntos buscar o objetivo dessa atividade, que é nos aprofundar no ensinamento cristão, que vem traduzido pela doutrina espírita, essa doutrina que abraçamos um dia, e que nós possamos perseverar nesse ensinamento que nos levará um dia à evolução, à perfeição relativa, né? Já que a perfeição absoluta é só de Deus, mas que nós chegaremos a esse estado um dia, embora distante de nós, mas que nós possamos perseverar neste caminho, sempre com o auxílio do plano maior. E assim seja. Bom, dando prosseguimento no nosso estudo, né, do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos ver materialismo. Né? O materialismo engloba as questões 147 e 148, que vai fechar esse capítulo, porque só são duas questões. Né? Nós tentamos separar o assunto, para não ficar misturando, né? Mas o materialismo só engloba essas duas perguntas, conforme nós vamos ver aqui. E a gente inicia aqui com uma frase de Kardec, que ele diz o seguinte, olha lá, o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo, é o mais terrível opositor, né? Por que isso, né? Porque a gente precisa tomar consciência que nós estamos aqui de passagem, né? Essa é mais uma encarnação nossa, né? Um dia a gente vai parar de reencarnar, esse dia está distante, né? Mas ele chegará, né? Então a gente vai viver a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Esse aqui é só passagens que a gente vem aqui para aprender, para uma série de coisas, né? Para acertar algumas contas, né? Mas um dia a gente vai parar com isso, né? Que a gente vai alcançando graus de evolução, né? Embora lentamente, né? Mas vai acontecendo, até que a gente pare com isso, né? E alcance uma categoria de espíritos que a gente não precisará encarnar, a não ser num caso missionário, numa missão, mas não mais por prova ou expiação. Mas vamos lá. A pergunta 147, eles falam o seguinte, olha, por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais, são frequentemente levados ao materialismo, né? Anatomistas, fisiologistas são aqueles que se dedicam ao estudo e à pesquisa do corpo humano, né? Olha, veja, ele fala em geral, né? Porque a gente não pode generalizar, né? Então, ele fala que, em geral, essas pessoas são frequentemente levadas ao materialismo. Então, ele responde o seguinte, os espíritos respondem o seguinte, o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos, né? Quer dizer, eles presumem as coisas a partir da matéria, né? Pensam que a natureza nada eles pode ocultar, né? Então veja, dois polos que não se tocam. Para o materialista, como ele ignora ou despreza por orgulho, por vaidade, ou mesmo por ignorância, ele despreza o outro plano de vida, ele fica só nesse plano de vida, para ele não tem essa correlação que nós temos, de dois planos que se tocam, para eles não, né? Então são dois polos que não se tocam. O materialista vive e se preocupa somente com a vida física, essa é a preocupação dele, né? Ele vira em torno do materialismo, da matéria, né? Uns até têm a intuição de que a coisa continua, mas ele tem medo ou por orgulho não se aprofunda nisso. E outros acham que a vida acaba ali no túmulo e está tudo bem, né?
Veja, pensamento que a vida continua. Esses pensamentos, eles são, por intuição, eles são, essas pessoas têm isso, eles recebem esses pensamentos, né? Mas há uma negação, né? Como a gente vai ver aqui. Esquece pelo medo, orgulho, vaidade ou desinteresse. Então, esses pensamentos vêm e ele coloca na área de esquecimento, né? Ele não quer saber daquilo, ele não se interessa, ou ele tem medo de uma verdade, né? Ou por orgulho ele não aceita, né? Ou mesmo desinteresse ou vaidade, né? Não se conscientiza da sublime verdade que ninguém morre, né? Então ele não tem essa convicção, né? E nós sabemos que esse é o ciclo de vida, essa é a verdade divina, a bem da verdade, né? Bons espíritos incentivam os materialistas, né? Eles vivem, mesmo nessa condição de não acreditarem, de não darem o braço a torcer, o auxílio sempre vem. Eles estão sempre intuindo, estão sempre inspirando para que eles possam nos trazer melhores descobertas, né? Então, o auxílio do plano maior de Deus nunca falta, né? Mesmo para essas pessoas. Conhece-te a ti mesmo, né? Já dizia um grande filósofo aí da antiguidade, né? Para isso, para que a gente possa se conhecer, a gente teria que se aprofundar em todas as ciências, principalmente a ciência da vida. Então, o materialista, ele fica na superfície da coisa, ele não se aprofunda, né? Então, se a gente quer se conhecer mesmo verdadeiramente, a gente tem que fazer isso. Procurar conhecer todas as ciências, na medida do possível, evidentemente, né? E principalmente a ciência da vida, é o que nos toca, né? É o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia, né? Olha, negar o que não se compreende é próprio de ignorantes, né? Estudar o que não se sabe é dever de espíritos inteligentes, né? Então, veja, uma vez que a gente tenha esse compromisso até conosco mesmo, né? Desse aprimoramento, é importante que a gente possa estudar, né? A gente vive até recomendando aqui o estudo, né? Por quê? Porque ele vai nos libertar, essa que é a verdade, né? A verdade nos liberta, né? E a gente vai tendo maior compreensão das coisas, né? Da própria doutrina que nós aceitamos, né? A gente vai vendo quantos benefícios a gente tem com o passar do tempo, à medida que a gente se aprofunda nisso, né? Quando os materialistas conquistam algo importante, o microfone aqui, será que é normal, né? Quando os materialistas conquistam algo importante, por orgulho atribuem o sucesso somente a si mesmo. Então, essas pessoas, quando eles alcançam algum sucesso, algum êxito, eles não atribuem a nada fora deles. Aquilo o êxito foi deles, né? Então, logicamente, esse orgulho que faz isso, né? A gente não atribui que algo ou alguém possa ter nos ajudado, possa ter nos inspirado, né? A gente pode ter uma intuição, e que acontece frequentemente. A gente sabe que os espíritos nos influem enormemente na nossa vida, seja os bons e os maus, né? Então, eles não atribuem isso. Por orgulho ou por ignorância, acham que a glória é só deles. Na 148, ele pergunta o seguinte aos espíritos, né? Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? E aqui, o Kardec, os espíritos respondem o seguinte, já discordando dele, né? Não é exato que o materialismo seja a consequência desses estudos, né? Ele diz que não é. O homem é que deles tira uma consequência falsa, tira desses estudos uma consequência falsa pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Então, os homens, dentro da nossa ignorância, a gente pega esse estudo e procura tirar vantagem para a gente, né? A gente nunca está pensando no geral, está pensando só na gente, devido ao nosso egoísmo muito grande em nós ainda, né? Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos, né? Então, veja, essas pessoas geralmente, se não acreditam na continuação da vida,
chega no momento final da existência, aquela intuição fala mais alto. E ele fica apavorado, ele acha que o nada é um terror, né? Como deve ser mesmo, né? Para quem acredita que a vida continua, não, né? Mas para as pessoas, sim, né? Então, veja, e quando eu falo aqui espíritos fortes, está falando da própria pessoa, na matéria, que se faz de forte, né? Que antes são fanfarrões do que bravos, quer dizer, fica mais um discurso, porque na verdade, ele sente, ele é fraco nesse momento, ele sente esse medo, né? O medo do nada, né? Na sua maioria, só são materialistas porque não tem com quem encher o vazio do abismo que diante dele se abre. Então, veja, como não existe uma consciência dessa continuação, né? Para eles vai se abrir esse abismo, né? Ao passo que a gente não, a gente já tem uma perspectiva de que tudo continua, né? Que nós continuamos na nossa individualidade, né? Num progresso constante, né? Mas para essas pessoas não tem. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e eles se agarrarão pressurosamente, quer dizer, se agarrarão ansiosamente, rapidamente, né? Tem um comentário do Kardec, ele é um pouquinho longo, mas é importante, porque o Kardec ele faz esses comentários e ele vai esclarecendo essa resposta dos espíritos, né? Eu separei por parte para a gente ter um entendimento, né? Para não ler todo isso, a gente vai ler na verdade, mas vamos separar por parte aqui para não ficar muito longo. Ele fala o seguinte, por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. Então, aquela visão limitada, né? Na matéria, ele deduz que dali atribuem todos os atos naquela ação, na matéria, né? Ele não dá chance para que a coisa possa sair desse campo, né? No corpo humano apenas vem a máquina elétrica, né? Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito de ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Ou seja, eles não têm, não atribuem a nada que seja fora disso, né? Porque, como foi dito no começo, eles acreditam que a natureza não possa ocultar tudo, né? Mas, na verdade, a natureza é uma coisa muito mais complexa, né? E a gente acaba limitando pela nossa visão acanhada, né? Ele continua aqui, olha, procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria, que, portanto, a morte se seguia a aniquilação do pensamento, né? Então, veja, quando o corpo morre, né, eles acham que ali acaba tudo, né? Aniquila o pensamento, né? E acabou, né? Porque tudo que nós acumulamos, né? O nosso pensamento, tudo que nós conquistamos, para ele morre ali, né? Então, veja, até pela lógica, né? Eu tenho isso comigo, que sempre me questionei a esse respeito, que a gente não poderia ter uma interrupção de todo o nosso conhecimento, né? Numa simples encarnação, que tudo fosse para o túmulo, né? Logicamente que o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo, realmente vai virar pó. Mas o espírito não, ele vai conservar tudo aquilo que nós conquistamos, que registramos no nosso perispírito, isso tudo continua, né? E nós vamos aproveitar tudo isso numa nova encarnação, né? Mas para ele não. Ele diz aqui, ó, a morte seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência, se for a real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação dos seus apetites materiais, né? Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições que romperiam para sempre, né? Talvez, se for pensar assim, o bem e o mal não tem mais significado, né? Para que eu vou fazer o bem se tudo termina ali no túmulo? Eu vou querer aproveitar mesmo a vida, né? Trazer tudo que eu possa para mim e para os meus, né?
Então, o que ele fala aqui, né? Quebrados estariam os laços sociais e os mais santas afeições que romperiam para sempre. Então, todas as pessoas que eu amo, todas as pessoas que eu tenho afeição, né? Tudo isso acabaria. Não perduraria, como a gente sabe, né? Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte algumas, ainda formariam doutrina, né? Então, acho que essas ideias estão afastadas porque a maioria das pessoas tem noção de que continua. Logicamente, cada um com a sua verdade, mas tem, né? Eles têm essa noção. Então, não formaria uma doutrina materialista, né? Que teria sucesso, né? Eles existem, mas não estão reunidos numa sociedade. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe da sua dissolução, né? do seu término, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes, né? Então, ele já prevê que se essa sociedade existisse, ela não perduraria, né? Até pela sua própria essa base materialista, ela não levaria a lugar nenhum. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina, né, que teima contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre é algo que oferece a vida para sempre, algo oferece de pungente, de doloroso, é o sofrimento, né? Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto do seu amor? Então, veja, logicamente, se a coisa acabasse no nada, a gente realmente nem constataria isso, né? Porque acabou, nem consciência nós teríamos para constatar esse fato, né? Mas só em pensar isso causa horror para quem é materialista, né? Para quem não tem fé no futuro, que não tem convicção que a vida continua, né? Então isso acaba infundindo algum terror, porque instintivamente ele tem essa ideia, mas ele não aceita, né? Por orgulho, repito, né? Por vaidade, por ignorância, ele não aceita. Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, né? Todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá acabado. Mais alguns dias e minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva além da do meu corpo ruído pelos vermes. Então, veja, Kardec descreveu nesse trecho todo um terror, né? Toda uma coisa terrível que seria o nada, esse vácuo, né? Então as memórias que se apagariam, as lembranças, né? Até o bem que a gente tenha feito também cairia por terra, porque nem a gratidão das pessoas que nós beneficiamos nós teríamos, né? Não tem esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial, né, de frio? A religião ensina que não se pode ser assim e a razão nos confirma. Em geral, as religiões sempre falam de uma continuação, cada um a seu modo, né? Mas uma existência futura, vaga e indefinida não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo de positivo, né? Então, se você tem uma existência onde você não tem a certeza, você não tem o conhecimento, você não tem todo esse benefício que nós temos dentro da doutrina, dessas comunicações, de tudo que vem a nós através dos livros, né, das confirmações da própria doutrina, né, dentro
das obras do Kardec, então a gente, essa existência futura, sem essas explicações, já seria vaga, né? Não seria uma coisa que a gente nunca teria certeza de nada, né? Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem. Mas o que é nossa alma? Tem forma, tem uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência, né? Então, veja, para eles pode existir uma alma, mas eles não sabem mensurar isso, eles não sabem ter a definição disso, da sua importância, e como é que nós continuamos com isso, né? Então, tudo isso é vago, tudo isso é indefinido para eles, né? Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo, que nos importa ter uma alma, se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade como as gotas d'água no oceano. Então, veja, essa seria um pensamento de que a alma voltaria ao todo, né? Ela ficaria perdida, né? Como uma gota no oceano, né? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada. Disse também que a alma é imaterial. Olha, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Então, veja, se ele tem consciência que a alma é uma coisa imaterial, ele não sabe o tamanho disso, né? Ele não sabe mensurar o quanto isso nos diz respeito, né? Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus, né? Então, veja, a religião ensina que a gente ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou terá um lugar não sei aonde, né? Cada religião mostra uma forma diferente, mas, no fundo, tem uma verdade aqui, né? Se a gente se dedicou ao bem, né? Na medida das nossas forças, evidentemente, a gente procurará ou merecerá ter uma continuação mais tranquila, né? Ou se nós ficamos influenciados pelo mal, né? Na sua prática, na sua vivência, então a gente realmente vai aguardar outros sofrimentos, né? Porque a gente sabe que céu e inferno não existe, né? A gente é que cria o nosso céu e inferno aqui mesmo, né? Mas que a gente, uma vez lá no plano maior, a gente vai, infelizmente, por sintonia, se agregar àqueles que pensam como a gente. Se a gente tem uns pensamentos ruins, se a gente teve uma vida voltada para o mal, lá a gente vai se agregar a esses que também pensam como a gente. E o contrário também, né? Se a gente estiver imbuído no bem, a gente vai também estar ali influenciado por pessoas que pensam como a gente, né? Que praticam caridade, que tem, pelo menos, tem essa iniciativa, né? Lógico, nos diferentes graus, evidentemente, né? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador, né? E aquela história de você estar lá no céu, tocando a sua harpa eternamente, né? Será que você não vai enjoar um dia, né? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo, né? Quantas dúvidas, né? A própria igreja lhes dá esta última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos, né? Onde esse lugar de suplício? Né? Todos esses questionamentos que Kardec coloca na cabeça, é a cabeça do materialista, né? Uma palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera, né? Veja, sempre há uma dúvida, né? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações, né? Logicamente, Kardec aqui põe como questão, porque ele mesmo trouxe, né, através das evocações, muitos espíritos para dar o testemunho, como a gente vê no livro O Céu e o Inferno, né? Então ele continua, né? E aí ele fala, é erro dizê-lo, né, dizer que ninguém voltou, né? E a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro.
em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar. Não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Então a coisa não fica só na imaginação, é um fato realmente, né? Como ele foi constatado. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou comurem de enganadoras imagens alegóricas, né? Então, graças às comunicações espíritas, hoje a gente tem toda essa verdade, todo esse conhecimento, né, que nos dá essa convicção, né? Não é mais uma coisa de poetas, né, como ele fala aqui, ou de alguém que possa nos enganar com imagens bonitas, essa coisa toda. É a realidade que nos parece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm escrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos, né? Então, essa realidade nos vem através, como já disse, dos livros, das obras de Kardec, né? Do estudo que a gente faz, né? Que a gente vai cada vez mais se conscientizando dessa realidade, né? E a gente, veja, isso não é uma coisa que nos preocupa, né? Porque vamos sempre mostrar que sempre há ao auxílio, né? Há sempre o entendimento que a gente poderá voltar para reparar, né? Quer dizer, há sempre esperança, essa que é a verdade, há sempre um consolo. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios, né, os fracos, a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque o Deus o permite e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Então, Kardec encerra aqui o comentário dele, né? Então, dizendo aí que o Espiritismo é o mais potente auxiliar da religião, mas ele só pôde vir há pouco tempo, né? Há pouco mais de 150 anos que ele está conosco, né? E se a gente for pensar, o Espiritismo, a doutrina espírita, não tinha esse nome, mas desde que nós nos conhecemos por gente, né? Desde que nós começamos por espíritos, a gente tenha isso, né? Só que não nos era revelado, porque a gente não tinha condição de aceitar, evidentemente, né? Aconteceu com Jesus, né? Ele, com toda a sua capacidade, com o espírito puro que é, ele pôde implantar a lei de amor entre os homens, né? Mesmo vivendo naquela época conturbada, de muita ignorância ainda, né? Mas só no século XIX, né? Quando o plano espiritual sentiu que seria a hora da revelação, da terceira revelação, né? Que a primeira foi com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com o Espiritismo. Naquela hora chegou o momento da revelação, porque foi sentido que era já a época propícia, porque a gente já vivia um melhor esclarecimento, apesar de tudo, né? Na França, que existia lá mudanças políticas, mudanças de pensamento, né? Então, eles encontraram aí a oportunidade da volta do Consolador prometido por Jesus, né? Correto? Então, veja, a gente, o materialismo ainda nos influencia muito, né? Logicamente que a gente tem que viver nossa vida aqui, pelas dificuldades, a gente tem nosso trabalho, tem uma série de coisas que nos envolvem, mas a gente precisa pensar, como eu disse no começo, que isso aqui é apenas uma passagem mesmo, né? Que a gente tem que encarar isso de uma forma não provisória,
mas sem apego, né? Sem muito apego, porque esse apego vai fazer com que nós soframos lá no plano maior, né? Nessa transição que faremos, né? E já fizemos várias vezes, mas a gente vai ter esse sofrimento, porque o apego vai fazer com que a gente deixe de... vai nos segurar aqui, né? Até depois de desencarnados, né? Ao passo que a gente tiver essa consciência do desapego, isso vai ficar de uma forma mais tranquila, né? Já haverá maior aceitação e mais rapidamente a gente vai recobrar a nossa condição como espírito desencarnado e vai tocar a nossa jornada, né? Vai dar continuação à nossa vida lá, tá certo? Era que eu tinha para hoje. A gente, então, como eu disse, a gente está encerrando esse capítulo, né? E a gente depois vai voltar com um novo capítulo aqui. A gente tem, cada expositor está com uma parte do livro, né? Então, para uma próxima oportunidade, então, eu estou voltando com um assunto novo. Tá bom? Eu agradeço a paciência e a presença de vocês mais uma vez, né? Vamos partir para a nossa segunda parte aqui dos trabalhos. Então, eu convido os médios participantes